Olá, crianças, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, todos em casa, para que a gente, agora mesmo de uma forma distante, a gente possa retomar as nossas atividades. Eu aqui, na minha casa, gravando as nossas aulas dentro do nosso conteúdo e vocês aí de casa recebendo com todo carinho, né, com toda a vontade de aprender, que esse é o nosso objetivo, tá bom? Então, assim, nós vimos até um período em que nós paramos, dessa pandemia, nós vimos toda a Lesson 1 e a Lesson 2. Então, dando continuidade ao nosso livro, né, ao nosso conteúdo, então a gente inicia a partir de hoje, né, de uma forma diferenciada, a gente não está mais na nossa sala de aula, a gente está naquele espaço, aquela rotina que tínhamos, né? Nós agora vamos sim continuar estudando juntos, só que de uma forma mais distante, né? Isso não impede de que a gente aprenda, de que a gente conheça novas palavras, de que a gente conheça novas estruturas gramaticais dentro da língua inglesa, tá bom? Então, por isso, a gente segue hoje na Lesson 3, vamos 3, tá? Cujo título é Sports and Competitions. Aqui nós vamos trabalhar claramente as competições. Já sabe, nós vamos trabalhar todos os esportes, todo tipo de competição? Não, né? A gente vai aos poucos, vamos buscando o significado de outros e assim a gente vai construindo nossos conhecimentos, tá bom? Então, eu trouxe o livro de vocês, na verdade, eu tô tirando as fotos e tô que a gente se oriente por ele, né? Como a gente costuma fazer em sala de aula, não mudou nada, apenas o fato de eu estar aqui e você aí é a única diferença, né? E aí eu trouxe um texto, né? Como eu costumo também trabalhar com vocês em sala de aula, um textinho curto disso, da gente leitura. Nós temos aqui várias palavrinhas em negrito, ó. Circulei elas rapidinho aí pra gente ter uma ideia. Então, essas palavras em negrito, elas são nada mais nada menos do que palavras-chave. Tia Sara, palavra-chave, como assim? Para que serve? Elas estão aí para dar um norte, para dar um direcionamento e um melhor entendimento dentro do nosso texto, tá? Isso é super comum quando se trabalha interpretação textual, tá? Então, essas palavras que vem destaque aí na página do significado. Tia Sara, apareceu um outro aqui que é vocabulário, mas eu não sei o que é. O que é que você vai fazer? Consulte o seu dicionário, que deve estar aí ao lado do seu livro, tá bom? Aí, deixa eu limpar aqui para ficar melhor da gente entender. Então, é falado sobre os The Olympic Games, que são os Jogos Olímpicos, né? Que, como a gente sabe, surgiu na Grécia e se estende, se configura até hoje nos Jogos Olímpicos que a gente tem, tá? Então, eu não vou traduzir o texto para vocês, eu vou, inclusive, já colocar como uma primeira atividade, tá bom? Vocês vão ler esse texto que fala sobre os Jogos Olímpicos, tá bom? E aí ele vai dizer quantos anos, e ele vai falar sobre os primeiros jogos, onde foi que eles aconteceram, em que circunstâncias, em quais contexto ou contextos ele vai vir a se configurar, tá? O livro de vocês, ele traz aí os 5 argolas. Tia Sara, isso tem um significado, não tem? Com certeza. Cada argola dessa, né? Afinal de contas, nós temos 5, então cada argola dessa corresponde a um continente, tá? E aqui a gente tem um dos esportes, que no caso aqui é a ginasta, né? Uma ginasta aí muito famosa, ginástica olímpica, que é super comum ter dentro das modalidades dos Jogos Olímpicos, tá bom? Aí nós temos aqui as palavras-chave, como eu coloquei para vocês, algumas delas, ó, peace, que significa paz, flag, que significa bandeira, principles, que significa princípios, gods, que significam deuses, rights, que significam anéis ou círculos, né, como eu coloquei aí para vocês na representação dos Jogos Olímpicos, ok? Em seguida, nós temos aqui alguns dos esportes que são caracterizados como esportes olímpicos. Cycling, que é nada mais nada menos do que o ciclismo, tá? Nós temos o tênis, deixa eu botar aqui para vocês. Tênis. Tia Sara, mas e o tênis de mesa? O ping-pong é a mesma coisa? Não. Para eu colocar o tênis de quadra, né, aquele em que fica uma pessoa de um lado, outra do outro, jogando
com a raquete e uma rede ao meio, aí nós temos o tênis puramente, tá? Prestem atenção, crianças, ó. Lembrando que em inglês não é ação gráfica, não existe acento tio, não existe acento agudo, não existe acento circunflexo, tá? E no caso aí a palavra tênis, o N é dobrado, aparece 2 vezes, tá? Tissaria aquele tênis de mesa, o ping-pong, é table tennis, como o próprio nome, a grosso modo, né, é traduzido. Tênis de mesa, aquele em que é feito lá na mesinha bonitinha que vocês estão acostumados, tá? Nós temos o beach volleyball. Tia Sara, e só voleibol? Voleibol é vôlei de quadra. Beach volleyball é vôlei. Aliás, perdão. Só o voleibol é aquele de quadra. E o beach volleyball é o vôlei de praia, não é de quadra, certo? Nós temos aqui o sailing, que é a navegação, são aqueles botezinhos, pequenos barcos que fazem competição no mar, tá bom? Nós temos vocês já fizeram nós temos o nosso tão conhecido, nosso tão querido soccer, né, que é o nosso futebol, aí representando o jogo da seleção brasileira. Os meninos aí são super fãs, né? Nós temos ainda o basquetebol, que é o famoso basquete, e nós temos também o athletics, tá? Que é o atletismo, aquelas pessoas correndo naquelas pistas lá toda marcadinha, toda bonitinha, para que corresponde às corridas, né? Corresponde esse atletismo que é um esporte, que é uma modalidade, tá bom? Aqui eu dei continuidade, ó. Nós temos swimming, que é a natação, tá? Tanto masculino como feminino é uma das modalidades de Jogos Olímpicos. Nós temos a Artistic Gymnastics, que é a ginástica artística, é aquela que nós temos aqui no Brasil como um dos representantes da Daiane dos Santos, né? Que ela faz todas aquelas manobras, aquelas coisas assim muito bacanas, né? Que é a ginástica olímpica, tá? Nós temos também marathon, que é a chamada maratona, que é o que difere a maratona do atletismo? O atletismo, eles vão fazer a corrida dentro de um futebol ou um espaço qualquer. No caso da marathon, ele pode ser inclusive no espaço fechado, ao redor de um campo, como pode ser em uma área livre. É o caso do Ironman, por exemplo, né, dentro da parte só específica da corrida. É o caso da corrida de São Silvestre, que é uma maratona que tem toda uma quantidade de quilômetros, de metros não, de quilômetros a ser percorrido, e normalmente ela é de grande porte, certo? E nós temos aqui, como eu falei para vocês lá em cima, ó, só pra gente tênis de quadra, o table tênis, que é o tênis de mesa, tá bom? Então, crianças, fica aqui, certo? Os principais esportes, recapitulando aqui, deixa eu dar o zoom pra gente entender. Ok, e nós temos aqui Sports and Competitions, tá? Tentem, por favor, eu vou deixar como a gente costuma fazer em sala de aula. Eu vou deixar aí para que vocês tentem fazer essa tradução e em seguida as páginas que eu já passei para a tia Viena, colocar no grupo de vocês, tá bom? E aí a gente vai ter esses nossos encontros, essas nossas aulas, todas as sextas-feiras, tá bom? Vou seguir o livro, vamos fazer atividade no caderno, vou trazer dicas de filmes, vou trazer dicas de jogos, de games, a gente vai trabalhar muito as gamificações, tá bom? Que vocês tenham aprendido, qualquer dúvida, tia Sara, eu não entendi, eu queria que a senhora explicasse de novo. Beleza, é só dar um feedback de vocês para que eu daqui da minha casa possa fazer essa ponte, na verdade, né? A gente tem a tecnologia como nossa vocês repassam para mim, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Bye, bye.